Todos, vamos para o nosso 26º dia de uma vida com propósito. Hoje falando sobre crescer por meio da tentação. E aqui a gente vai pensar o seguinte: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. A gente sempre pensa na tentação como algo negativo, né? Poxa, eu estou sendo tentado, né? Vem aqueles estímulos de fora, encontram eco aqui dentro em coisas que não estão bem trabalhadas dentro de mim e me levam a pecar. É isso que a gente entende como o processo aí, né, da tentação. Mas na verdade a gente tem que olhar para a tentação como uma oportunidade de trabalhar coisas dentro de nós e vencer as tentações para amadurecermos. Então, nosso alvo aqui é desenvolver o fruto do Espírito, por exemplo, né? Amor, alegria, bondade, paciência, domínio próprio. Todos aqueles 9 itens são características que Deus está forjando em nós. E isso é muitas vezes feito por meio das tentações. Não, Deus não nos tenta, não é Deus que está trazendo as tentações. São as coisas que o próprio inimigo traz, que o mundo que já está pecaminoso traz e que também estão dentro de nós, tendências para o pecado. Mas tudo isso é uma chance de a gente desenvolver, com a ajuda do poder de Deus, poder do Espírito Santo, uma vida diferente, reagir de forma diferente, né? Então são situações que ou vão nos permitir exteriorizar as obras da carne ou a ação do Espírito. É a gente que decide a quem ceder aí. E lembrar também que cada tentação vencida me torna mais forte. Cada tentação vencida me torna mais parecido com Jesus. E isso é maravilhoso. É esse o nosso objetivo aqui. Só posso dizer que tenho uma qualidade se foi testado e desenvolvido nela. Então eu só posso dizer que eu sou alguém paciente se eu fui testado na minha paciência. Eu só posso dizer que eu tenho uma característica espiritual de amar o outro se eu fui testado nisso. Então, por isso as tentações. E aí, a gente tem que pensar nelas para vencer da seguinte maneira, né? Como é que elas funcionam? Então, primeiro, o inimigo vem e traz para nós algo que ele percebe que mexe com a gente. Ele identifica nosso desejo. Ah, o Thiago quer isso. Ele tem um desejo nesse sentido. Ele quer alguma coisa assim. Ele tem uma carência X. Ah, ele quer atenção, ele quer aprovação, ele quer reconhecimento, né? Ele quer afeto, ele está sentindo falta dessas coisas. Então ele já identifica isso em nós. Esse desejo pode ser legítimo ou não. Essas coisas que eu falei são legítimas, mas podem ser desejos ruins também que ele percebe em nós. E aí ele trabalha até mais facilmente em cima disso, né? E aí ele vai te convencer a ceder a esse desejo. Ou, se ele for ruim, é só fazer você ceder ao desejo ruim. Mas se for um desejo legítimo, ele pode te fazer querer fazer esse desejo do jeito errado ou na hora errada. Então eu tenho um desejo legítimo de afeto, eu quero ser amado. Aí eu posso fazer isso do jeito errado, né? Me envolvendo com pessoas que eu não deveria, do jeito que eu não deveria, né? Ou posso ter um desejo ruim mesmo, de querer usar as pessoas para um objetivo que eu tenha, coisas assim. Então essas coisas o diabo usa para nos destruir. E aí ele sabe desse desejo, ele vai te convencer a dar vazão a esse desejo, mas aí ele vai te fazer questionar tudo que você considera certo. Ele vai colocar em dúvida tudo que você aprendeu de Deus. Ah, não, não é bem assim. Não é isso que realmente Deus quis dizer. Não, não vai acontecer nada, né? Ele vem com essas dúvidas, não só sobre o padrão de Deus, mas também sobre as consequências. Não, não vai acontecer nada. Se fizer por aí, não vai dar ruim, né? Ele relativiza as consequências, esse é o problema. E aí, por fim, a gente corre o risco aí de cair em desobediência, de pecar, né? De ceder à tentação, e isso virar uma conduta nossa e, consequentemente, gerar a morte. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 16, ele fala sobre isso. Ele fala pra gente tomar cuidado com as tentações, porque uma vez que a gente dá vazão a isso, é como se a gente estivesse gestando um pecado, ficou grávido do pecado. Aí, quando ele nasce, a consequência é a morte. Né? Quando você acaba fazendo o pecado, ele traz consequências ruins. Outra verdade importante: todos seremos tentados. Não existe ninguém que não é tentado. Então a tentação não significa que você é ruim,
Nossa, como é que eu estou sendo tentado desse jeito? Deve ser porque eu sou uma pessoa extremamente... Não, todos são tentados, né? O pecado deformou muitas coisas dentro de nós e também usa muitas coisas fora de nós. Então todos somos tentados e essa é uma maneira do inimigo nos intimidar. Se somos tentados é porque nós estamos incomodando o inimigo de alguma forma, né? Ele quer nos destruir de alguma forma. Então a gente tem que encarar assim. Todos seremos tentados, mas é uma oportunidade para vencer, para afirmar ainda mais uma característica de Deus em nós, uma virtude, um traço de caráter correto. E aí a gente, reconhecendo esse padrão de tentação, a gente consegue lutar melhor e vencer, né? E aí a gente se prepara melhor também. Peraí, eu sei o que mexe comigo, eu sei quais são as minhas carências, os meus desejos. Então eu já sei o que é, eu já sei quando ele faz isso contra mim, quando é que essas tentações vêm. Eu já sei como elas vêm, onde elas vêm, eu já sei. Então eu preciso me preparar melhor para essas tentações, para vencê-las. Preciso ter um plano de ação espiritual aqui em Deus, né? E como é que a gente faz isso? A gente reconhece esses gatilhos, a gente reconhece os lugares perigosos para nós, os momentos perigosos para nós e as coisas que ativam essas tentações. E aí a gente começa a perceber isso e tomar as atitudes corretas sobre isso. E a principal delas é clamar a Deus na hora da tentação. A gente precisa trazer Deus para esse momento. Tem um versículo em Colossenses que fala que a gente pode levar cativo todo pensamento a Deus, né? E é isso, a gente tem que levar mesmo. Ó, Deus, eu estou sentindo isso. Deus, está acontecendo isso, estou me sentindo ameaçado por tal situação, estou correndo esse risco aqui. E aí, com certeza, Deus move situações a nosso favor ali na hora, Ele promete isso. Tiago 1,12 diz: Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Quero deixar esse versículo para você. E a pergunta de hoje é: que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Vou repetir. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Tá, meus maiores problemas estão ligados à desonestidade, então eu tenho que desenvolver honestidade, controle, autodomínio, domínio próprio, certo? Tenho que desenvolver generosidade. Se meu problema é cobiça, querer tudo para mim, eu tenho que desenvolver generosidade, me doar mais, dividir mais, contribuir mais. Se meu problema tem a ver com a imoralidade, que isso também é muito comum, então eu estou usando as pessoas para os meus prazeres, não, então eu tenho que desenvolver amor pelas pessoas, sacrifício pelas pessoas, né? Ah, meu problema é a raiva, eu explodo, né? Então eu tenho que desenvolver paciência. Então veja só, você sabe o que mexe com você. Então deixa o Espírito Santo trabalhar em você para produzir as características dele e vença a tentação e se torne alguém mais parecido com Jesus, alguém melhor. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima.